Olá, está começando mais um programa Conversa com o Cientista, uma iniciativa do Colégio de Estudos Avançados da UFC, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional. Aqui nós recebemos grandes pesquisadores da universidade e conhecemos suas trajetórias. São pessoas que ajudam a ciência brasileira a avançar. E hoje nós estamos aqui com a professora do Centro de Ciências Agrárias, Eunice Maia de Andrade. Professora, muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Bom dia, eu é que agradeço o convite, o prazer é todo meu de estar aqui para conversar com vocês. Obrigada, professora. A professora Eunice é docente titular aposentada do Centro de Ciências Agrárias, mas continua desenvolvendo pesquisas, orientando alunos e também dando aulas na pós. Ela tem graduação e mestrado em agronomia pela UFC, doutorado em recursos naturais renováveis pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e estágio pós-doc na Universidade de Valladolid, na Espanha. Professora, a gente sempre começa o programa voltando um pouco na infância. A senhora é de Limoeiro do Norte, nasceu numa família com 19 filhos. Como é que essa vivência no sertão contribuiu aí para a sua trajetória? Bem, é engraçado essa história de 19 filhos, né? Porque quando eu estava fazendo doutorado, fala nesse número, eu me lembro desse fato, que o meu orientador descobriu o tamanho da minha família. No dia da minha defesa, ele disse: inicie informando a banca o tamanho da sua família. Aí vem aqui você agora e vamos iniciar pela minha família. Bem, uma coisa é fato, eu aprendi a viver com muita gente, né? Aprender a respeitar os outros. Para isso foi muito bom. E uma coisa interessante que eu sempre brinco é que nessa família nasceram 7 homens em seguida para que eu nascesse. Então, desde muito cedo, eu aprendi como deveria tratar o homem. Então, eu sempre digo no meu departamento: olha, eu não tenho medo de homem, porque eu cresci, eu sobrevivi a 7 meninos e eu ali no meio. Então, foi uma experiência muito boa. Em relação ao sertão, eu continuo sertaneja, eu não me libertei do sertão. Eu acho isso muito bom. Eu posso até ter saído de lá, mas o sertão veio comigo. Porque eu volto minhas pesquisas para essa região, para o semiárido. Porque eu me identifico, eu gosto do semiárido. Eu iria até mais longe, eu amo o semiárido. Sim. Professora, a senhora estudou numa escola lá em Limoeiro, uma escola bem tradicional, e depois, quando veio aqui para Fortaleza, veio para a escola técnica, que hoje é o IFCE. Como foi essa decisão de vir para cá? Foi engraçado, né? Eu estava em Limoeiro e eu pertencia ao grupo de jovens da igreja, né? Com o padre João Olímpio. E tinha um rapaz que era desse grupo e veio aqui para Fortaleza estudar na escola. Eu nunca nem tinha visto falar na escola. E ele voltou, e uma dessas vezes que ele voltou a Limoeiro, foi lá no grupo e falando da escola, da biblioteca da escola, de tudo que a escola tinha. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui conversar com ele, né? E aí ele disse onde ficava, na 13 de maio e tudo. Aí ele, inclusive, me passou as provas da seleção dele. Aí eu vi as provas, aí tinha uma outra colega de turma, Vânia, que a gente estudava juntos. Eu disse: Vânia, vamos fazer isso? Vamos. Aí a gente veio fazer a inscrição, uma aventura, né? Sim. E quando nós chegamos ali na 13 de maio, tinha uma frase lá que eu nunca esqueci, assim, era: no ardor da juventude, a força do Brasil. Tinha ali na escola, né? Hoje tiraram essa frase. E nós chegamos ali para fazer a inscrição e muita gente. E encontramos uma menina de Limoeiro que já morava aqui e dizia que estava fazendo um cursinho para o exame de seleção. E falando que o cursinho estava dando, ela saiu e disse: Vânia, e a gente, como é que a gente vai passar disso? Você não está fazendo se não tem cursinho, nada. E aí pegamos o material, fomos para Limoeiro, né? E tinha um programa. E tinha no programa tinha assim, Lei de Lavoisier, que é a Lei de Lavoisier. E fomos buscar em livros, aí encontramos um livro que só trazia a definição, né? O enunciado da lei. Então nós aprendemos aquele enunciado na lei, na natureza dela se cria, tudo se transforma. E quando nós viemos fazer a prova, lá estava a questão do enunciado da lei de Lavoisier. E passamos e deu. Estudou então só lá? Estudamos só lá, por conta, seguindo o programa, a matéria que os professores davam
em sala de aula, aquilo que o professor não dava, a gente pegando um livro, um canto, outro, e estudamos e viemos e tivemos sucesso, graças a Deus. E a experiência de estudar aqui na escola técnica, ela foi muito diferente do que a senhora estava acostumada lá em Limoeiro? Em parte, sim, principalmente no porte, você quando pensa o porte do colégio. Eu vim de um colégio no interior que tinha uma biblioteca muito pequena, aí você chega e se depara com uma escola que tem uma grande biblioteca, não é que você tinha muitos laboratórios, não é? Você já começava assim, você tinha 5 horas de aula por dia, que o sistema da escola era esse. 5 horas e tinha aula no sábado. No sábado não tinha problema, porque lá em Limoeiro eu tinha aula no sábado. E então, o sistema que cobrava mais, não tinha dúvida que cobrava mais. Então teve esse impacto assim, da dimensão, de todo o suporte que a escola dava, por exemplo, para aqueles alunos mais carentes, ela dava uma ajuda de custo. Tinha uma política de assistência, então, né, para os alunos? Sim, tinha uma política de assistência, porque a escola era o seguinte, eu diria assim, tinha alunos que tinham ido para ali que tinham almoçado caviar, e tinha alunos que tinham ido sem ter almoçado. Então, você tinha uma mistura muito grande de classes sociais. Então, você via isso perfeitamente. Então, aqueles alunos mais carentes, a escola já dava um suporte. A escola tinha um escritório, vamos dizer assim, que ligava o aluno às empresas. Então, você, ali no terceiro semestre, você já começava a estagiar. Então, para mim, a escola era, assim, algo fantástico. As memórias que eu tenho da escola, perfeitas. A senhora cursou lá edificações e aí depois a senhora se preparou para o vestibular e passou aqui em agronomia. Como é que foi essa decisão e esse processo de estudar para o vestibular? Foi engraçado, porque na escola a gente tem um teste vocacional. Quando eu fiz o teste vocacional, dava para artes, arquitetura, e eu gostava de arquitetura. Era meio dividida porque é aquela história do sertão, né? Então eu sentia vontade também do aberto, do campo, né? Então eu vou fazer vestibular para arquitetura. Mas só que na época tinha o teste vocacional para arquitetura. Ah, é verdade. E aí a segunda opção que eu botei foi agronomia. Só que, confesso, quando eu peguei aquele teste vocacional, eu não entendia de fato o que era que o teste queria. E não poderia ser outro resultado. Não fui aprovada no teste vocacional para arquitetura. Aí, então fiz agronomia. E me dei muito bem. Acho que foi a vida mesmo que me botou nesse caminho. Agora, durante a faculdade, quando a senhora estava cursando agronomia, a senhora continuou trabalhando, porque a senhora era técnica em edificações, como técnica em edificações. Isso afetou, de alguma maneira, o desempenho, as atividades na universidade? Sim, porque como eu era do interior, eu tinha que me manter, então eu comecei a trabalhar ainda na escola. Né? Na escola, comecei a trabalhar com edificações, desenho técnico. E eu não podia deixar de trabalhar, só que na agronomia você tinha disciplinas de manhã e de tarde. Uma mesma disciplina, às vezes vamos dizer, a aula teórica era de manhã, a prática era à tarde. Então eu não tinha como fazer disciplina, então eu sacrificava, eu fui me atrasando. E porque eu não conseguia fazer as disciplinas do pacote. E então, nessa época, quando eu fiz a disciplina de construções rurais, como eu tinha feito edificações, a disciplina para mim era muito fácil. Aí eu fiz monitoria para edificações, a prova de monitoria. Aí, então passei, eu já ia receber algum dinheiro, era menos do que eu ganhava, era. Aí eu disse, então vou deixar de trabalhar e vou ficar só na agronomia, na agronomia, estudando. Mas só que eu sentia o quê? Porque eu nunca concordei e sempre critiquei. A agronomia tinha semestre de ter 8 disciplinas. Eu não consigo imaginar um aluno com 8 disciplinas, porque a semana só tem 7 dias. Se ele for dedicar um dia para cada disciplina e não descansar, ainda vai ficar faltando uma disciplina. Então, eu não gostava daquilo, por conta própria eu optei a só fazer 5
disciplinas 6 por semestre para fazer um curso bem feito, realmente ter um aprendizado. Se dedicar, né? Me dedicar. Então, eu terminei o curso de agronomia e em 6 anos eu não terminei no tempo normal, em 5, pelo trabalho e depois por opção própria, eu achei que era melhor demorar um pouco mais e ter um curso bem feito, eu estar satisfeita com o que eu estava aprendendo. Essa disciplina foi com essa monitoria, aliás, foi com o professor Matias, não é isso, professora? Não, foi com o professor Omar. O professor Matias, eu me envolvi muito nas pesquisas, principalmente de salinidade, que ele tinha um projeto de salinização e na época que eu já era monitora, eu comecei a me envolver com a pesquisa. Quer dizer, eu era monitora, mas eu não me detive somente às atividades de monitoria. Eu comecei a trabalhar era isso que eu ia perguntar, se a monitoria, mas a monitoria influenciou de alguma forma esse gosto pela pesquisa? Sim, porque você, enquanto monitor, você se aproxima mais dos professores, né? E nessa convivência com os professores, aí vem aquela curiosidade pelo que eles estão fazendo. E como viajava para Morada Nova, para o perímetro irrigado de Morada Nova, que é lá pertinho da minha terra, aí eu queria ir. E você, aquela ansiedade de ampliar seus conhecimentos, a curiosidade, né? A curiosidade é que move a gente. E então, o professor Matias teve essa importância muito grande na questão da pesquisa. Né? A senhora enveredar pela pesquisa, sim. Por a pesquisa. Sim. E aí, em 86, a senhora concluiu a sua graduação e entrou no mestrado em agronomia, pesquisando irrigação e drenagem, não foi isso, professora? E a decisão de seguir, então, estudando, foi uma coisa que a senhora já vinha trabalhando na graduação, pensando na graduação, como é que foi? Sim, exatamente isso, porque você, quando vai terminando a graduação, você vai ter 2 opções, cai no mercado de trabalho ou envereda por estudar mais, por aprender mais. E eu lembro quando eu estava terminando, eu tenho um irmão, minha família é do interior, tinha propriedades, voltar para trabalhar. Mas eu já sentia muita curiosidade de aprender mais do questionamento, né, da ciência. E isso veio, de fato, com a pesquisa. Aí eu tomei a decisão, disse, não, eu quero fazer mestrado, eu não vou cair no mercado. Eu vou fazer mestrado, eu quero ampliar meus conhecimentos. Sim. E como o meu contato tinha sido com salinização, irrigação, área irrigada, então eu fiz concorri para o mestrado agronomia, área de concentração, irrigação e drenagem. Né? Era isso que eu ia perguntar, por que a senhora tinha escolhido essa área, mas a senhora respondeu. Então, aí depois a senhora foi para o doutorado, mas teve um intervalo aí. A senhora se dedicou a quê nesse intervalo? Quando eu terminei o mestrado, aí eu comecei a trabalhar um projeto da Fundação, conduzindo experimentos, né, inclusive na fazenda experimental. Sim, ali em Pentecoste. Em Pentecoste, com irrigação, com déficit hídrico, a tolerância da planta aos déficits hídricos, porque como a gente já buscando simular as incertezas dos eventos pluviométricos da nossa região, porque às vezes chove, tem um veranico de 20 dias, o agricultor abandona a cultura porque acha que não vale mais a pena, então se investigava esse tempo, que veranico uma cultura pode vencer. Aí eu fiquei trabalhando nessa parte, mas sempre vislumbrando o doutorado e já imaginava que queria um voo maior, já queria fora do país, já imaginava isso. E aí também nessa época eu tive filho, aí tive que esperar o menino completar pelo menos 1 ano e meio para sair para o doutorado, sair daqui com a criança de 1 ano e 8 meses no braço. Tive que aprender a língua. Foi uma dificuldade essa questão do inglês? Foi. Foi uma grande barreira a ser vencida. Quando vim estudar inglês já foi no mestrado. Mas a gente tem que fazer o TOEFL, né, que era 550 pontos, não é fácil tirar 550 pontos no TOEFL. Então foram muitas horas de estudo. Mas como sertaneja não desiste, né? Vai lá e trabalha.
Aí a senhora ingressou no doutorado em 1993 lá na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Por que a escolha dessa universidade, professora? Teve uma razão forte, por exemplo, porque o Centro de Ciências Agrárias já tinha uma tradição com a Universidade do Arizona, no convênio que teve de capacitação, a primeira capacitação da universidade foi exatamente com o Centro de Ciências Agrárias, no convênio com a Universidade do Arizona, né? E então existia isso, mas mesmo assim eu apliquei para a Universidade do Arizona, apliquei para Colorado e para Califórnia. Mas como ao longo do mestrado eu já me questionava o impacto do manejo que a gente dá ao solo em questão de degradação de solo, de contaminação de solo, e eu estava me definindo em estudar recursos naturais renováveis. E quando eu mandei a minha proposta, tanto o Davis como o Colorado informou que a melhor universidade para mim seria o Arizona. Aí eu fiquei com o Arizona. Professora, e em 98 a senhora retorna aqui para a UFC como professora. Como foi esse processo? Olha, eu voltei ainda como técnico. Como eu disse, eu era técnico da fazenda. Na fazenda, tinha sido contratada pela fundação. E saiu um decreto, eu não lembro bem, do governo do Sarney, que as pessoas que trabalhavam na fundação foram incorporadas na universidade, certo? Então eu fui uma dessas pessoas. Então eu voltei como técnica. Antes de ser professora, a senhora era técnica? Era técnica. E quando eu voltei, aí foi que eu fiz concurso. Mas tem um fato interessante que eu acho, quando eu estava me preparando para o doutorado, para sair estudando para o TOEFL, eu tinha feito concurso para a Embrapa e tinha passado e fui chamada. E foi outra vez que o professor Matias foi muito importante na minha vida. E a Embrapa me deu 2 dias para eu, ainda era no tempo do telegrama, mandar um telegrama. Dizendo se aceitava ou não. E eu o salário ia dobrar. 6 meses depois eu ia ter um aumento para 60% do título de mestre. E aí o professor Matias chega assim, aí eu disse, professor, tal corrente disse assim, o que é que eu faço? E ele é muito objetivo. Ele disse, vá não, minha filha, vá não. Aí segui, não contei pipoca. Disse, passei o telegrama. Disse que não. E disse que não. E não me arrependi. Não é que a Embrapa não é isso, é porque eu adoro a universidade. Aí quando eu voltei, teve concurso. Quando a senhora voltou do doutorado? Quando eu voltei do doutorado, teve concurso. Então, aí foi quando eu ingressei como professora. Foi nesse concurso, foi. E teve um fato interessante que, quando abriu o concurso, quando eu cheguei, não tinha perspectiva de ter concurso. Aí eu estava, inclusive, buscando outras universidades. Eu tinha Sergipe, principalmente. E então aí abriu a vaga. Abriu a vaga e nessa época o mar sofre um acidente. Na época do concurso, um menino de 5 anos, o marido 1 mês hospitalizado. E aí, mas eu disse, não, é esse aqui, tem que ser esse. É sertanejo, né, professora? É esse mesmo. E terminou dando certo. Aí eu ingressei em 98 na universidade, como professora. Em 2007, né, a senhora começou um projeto com bacias experimentais em parceria com a Escola Agrotécnica Federal do Iguatu, né? Qual foi a importância desse projeto, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista social? Esse projeto, eu diria que é a menina dos meus olhos, porque foi uma oportunidade muito forte de realizar, de fazer uma pesquisa contextualizada, né? E eu tinha feito todo aquele aprendizado, as bacias no meu doutorado, e surgiu a oportunidade. Como um professor de Iguatu veio fazer o mestrado, eu fui orientar, e depois ele trouxe uma outra professora de lá, e surgiu um projeto grande, o Casadinho, que eu coloquei um subprojeto para trabalhar com eles lá. Então, tudo bem, a parte de pesquisa, espetacular. Agora que, vamos dizer, quando você pensa em manejo de bacias, em hidrologia, não é uma coisa para 1 ano, nem 2.
Você começa a ter frutos com 8 anos, 10 anos. Quer dizer, os bons frutos estão sendo colhidos agora. Mas uma coisa que eu não pensava no momento eu estava pensando como pesquisadora, como investigar a hidrologia do semiárido, porque a gente tem o hábito de transportar tecnologias de outras regiões, ciências de outras regiões, principalmente quando você trabalha com a natureza, e aplicar aqui. E não é bem assim, é bem distinto. Então eu tinha muita vontade de ver como eram as respostas hidrológicas, as relações planta, solo, chuva. Então as bacias iriam me dar isso, que eu ia usar manejos distintos e ver essas respostas. Processos erosivos e tudo mais. Mas quando eu cheguei lá, que a gente instalou, eu comecei a perceber um potencial, um recurso humano muito grande naqueles estudantes ávidos por uma chance, uma oportunidade de alguém que mostrasse um caminho, de alguém que desse uma oportunidade a eles. Então, esse projeto gerou essa parte, que para mim, assim, tem muito mais importância, honestamente falando, do que os conhecimentos científicos que eu estou retirando dali. Porque passou a ser um multiplicador, certo? O projeto passou a ser um multiplicador, né? Então, quantas jovens não se envolveram, eu não sei o número, honestamente, mas o que eu sei é que muitos deles saíram, hoje já são professores em Minas Gerais, Pernambuco e muitos outros locais no nosso departamento. Receberam o estímulo ali, né? Receberam ali, a visão deles ficava muito limitada ali. Então eles viram que tem um lá fora e que eles tinham potencial. Né? Então isso para mim foi muito, muito gratificante. Primeiro eu me identifico com cada menino daqueles, né? Pela história deles. Então eu achei essa parte, assim, ainda hoje tem um projeto. Era isso que eu ia perguntar, tá? Tem até hoje. Tem. Então a coisa, a professora Elba, vamos dizer assim, é a alma do projeto. Porque sem a Elba, sem aquele grupo ali, eu jamais teria feito aquelas pesquisas. Não teria, não é uma coisa de uma mão só, é uma mão dupla. Né? Foi uma parceria que funcionou muito bem, quer dizer, já se vão 12 anos, e continua esse fluxo de estudantes que se envolve ali e depois segue caminho, uns caem no mercado de trabalho, outros buscam a ciência. Né? Então isso para mim foi assim, de uma riqueza, e o envolvimento com aquelas comunidades, a carência, é uma carência tão grande, a curiosidade, né? A gente chegava fazendo aquelas coletas de água no Oroz, aí a professora daquela escola vinha pedir para a gente ir lá levar uma palestra para aquelas crianças. Assim, então foi assim... Gratificante e também uma parte, assim, um retorno social, porque quem financia a gente? É verdade. Eu fiz um 2º grau público, eu fiz uma universidade pública, eu fiz um doutorado, tudo público. Isso é dinheiro do povo, e muitas vezes de um povo muito sofrido. Né? Então isso é uma forma de você retornar, levar algum retorno, não só nas publicações científicas, não só em ser pesquisador CNPq, não é só isso. Eu acho que chegar à sociedade, levar alguma coisa à sociedade, para mim é muito mais gratificante. E esse projeto me permitiu isso. Então, isso é a coisa que me emociona de fato. Agora, assim, falando agora um pouco da parte científica, com esse projeto a senhora acabou chegando a algumas conclusões que não correspondiam exatamente ao que os pesquisadores já tinham identificado nessa área de erosão, né? Como é que foi ir na contramão desse conhecimento que já era, de certa forma, consolidado? É muito engraçado a ciência, porque o bom da ciência é você descobrir algo, você encontrar algo que foge o que a literatura já cita. Confesso, você tem medo. Eu tive medo. Meu Deus, o que está errado aqui? Né? Porque você, enquanto cientista, você tem que ser cético. Você tem que fazer a coisa, mas está desconfiando o tempo todo. E o que acontecia? Quando eu apliquei os manejos, quer dizer, nas bacias,
alterei a vegetação, porque o homem, se ele vai produzir a cultura para alimentar, ele tira toda a vegetação e queima, não é? Isso Sim. É o que ele faz. Então, eu queria simular o que era que ocorrer aplicando aquele manejo que o homem fazia para pasto e aplicando manejos com técnicas, né? Tipo raleamento, se elimina determinadas árvores. E então, quando se aplicou o manejo do raleamento, foi muito engraçado, porque o que eu esperava? Que o escoamento superficial ia ser maior, que a perda de solo ia ser maior, e existia um processo de degradação. E quando começaram a ver os resultados, ocorreu o contrário. O escoamento superficial foi menor na bacia raleada, as perdas de solo menor. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar isso? E aí eu conversando com um outro professor, que estava com um trabalho semelhante lá em Sobral, ele disse, Eunice, eu encontrei isso para a água, o escoamento superficial. Mas ele não estava testando o transporte de sedimentos. Eu disse, opa, isso já me ajuda. Ele disse, não, mas o pior é que eu também estava com medo. Aí eu resolvi investigar, observar o que era que estava de diferente entre essas bacias, que aquela estava dando essa resposta. Aí eu vejo assim, começo olhando as fotos e olhando o ambiente, andando pelas bacias, tentando avaliar. Tinha a mesma declividade, a textura do solo era a mesma, a classe do solo era a mesma. Que é isso, meu Deus? Aí, então veio daquele estalo, veio assim, Luiz, o estrato herbáceo. Surgiu um estrato herbáceo, porque como eu abri a vegetação, passou a ter menos sombreamento, mais luz, o sol chegou ao solo, a caatinga se caracteriza por um banco de sementes muito grande. Então, houve toda aquela explosão daquele banco de sementes de estrato herbáceo, formou 100% de cobertura vegetal rasteira, e aí é o que? Aumentou a rugosidade do solo, o sistema radicular, tudo isso junto promoveu uma infiltração, quer dizer, serviu de impedimento para o escoamento superficial, funcionando como ponto, vamos dizer, de dissipação de energia da velocidade da água, né? Então a água ia com menos velocidade, se a água tem menos velocidade, menos sedimentos ela vai transportar, então os sedimentos iam sendo depositados e a água ia saindo mais lentamente. Quer dizer, então a gente identificou, se você faz um raleamento correto, adequadamente, você pode promover a infiltração de água no solo. Isso, em termos de ecossistemas, isso é fantástico, porque você vai promover o desenvolvimento da microbiologia, a vegetação vai ter mais água, você pode aumentar a resiliência dessa vegetação a mudanças climáticas. Então, isso para mim foi muito gratificante. E quando eu mando os artigos científicos, os primeiros revisores devolviam, não, isso não pode ser, mas já a coisa começa já a ser aceita. E esse ano eu fui em um evento na Espanha que eu levei isso. E houve um bom debate sobre isso, porque tem as duas linhas, uma que começa a ver com o que eu identifiquei e a outra que permanece conservadora, né? A linha conservadora. E depois uma professora veio falar comigo, uma professora de Madrid, disse, olha, interessante porque o SDA está querendo começar a revisar a equação universal de perda de solo, da importância do estrato herbáceo sobre o escoamento. Aí eu disse, não, agora se eles mudarem, aí todo mundo, aí vira lei. E aí depois, olha, eu peguei uma referência antiga, de 76, que um pesquisador já fazia esse levantamento, já mostrava a importância do estrato herbáceo, só que também não foi para frente, não foi considerado. Eu espero que agora vá.
que não morra. Professora, outro trabalho importante também que a senhora realizou foi como editora da revista Ciências Agronômicas, né? Que a senhora foi editora aí por quase uma década, 2003 a 2012. Como é que a senhora acredita que a senhora conseguiu levar essa revista para um patamar que ela alcançou, que ela é B1 hoje, a classificação Qualis Capes dela é hoje B1? O que é que foi feito para que isso fosse conquistado? Amor, trabalho, trabalho e trabalho. Sou, vamos dizer assim, uma professora que eu acho que eu estaria naquela linha do discreto, da retaguarda. Porque como eu não me envolvo com a administração, estou sempre lá no meu canto, assim, não... E então, teve um professor do departamento de fitotecnia, que ele chegou para mim e disse assim, Eunice, quando eu soube que a revista tinha sido entregue a você, eu pensei, ela agora fecha. Eu disse, pois é, vamos ver. Eu disse, ok. Pela forma, pelo meu comportamento, né? Então eu peguei a revista, ela recebia assim uns 15 trabalhos por ano. E o editor anterior, eu lembro que eu estava com um trabalho submetido a uma revista Campina Grande. Ele chegou e disse, Eunice, você não tem um trabalho que coloque na revista porque tem que publicar a revista e só tem 6 trabalhos. Eu disse, rapaz, eu estou com um trabalho aprovado noutra revista, melhor. E ele terminou me convencendo a tirar. Eu disse, rapaz, mas fiz. E eu comecei a me envolver com a revista e comecei a gostar do trabalho. Aí ele disse, Eunice, eu vou sair para ser diretor, que era o Sebastião Medeiros. Se candidate, aí eu mandei meu nome para o Conselho de Centro e foi escolhido. Muito bem. Aí fui. Aí comecei a trabalhar. Aí o que eu percebi, o que era que existia? Os trabalhos não tinham qualidade, a revista não tinha credibilidade, ela não estava indexada, ela tinha perdido a sua periodicidade. Então é preferível criar algo novo do que quando você perde a credibilidade, é o que existe de mais importante em uma pessoa, é a credibilidade numa instituição. Quando ela perde, é muito difícil recuperar. É uma fênix, né? Você tem que recuperar das cinzas. Aí então eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Primeiro, tem pouco trabalho, mas trabalho dessa qualidade essa revista não vai publicar, não publica. E comecei a devolver os trabalhos para o autor, se quisesse vir um trabalho melhor. E comecei a buscar bases para indexar a revista. Tudo que era base eu mandava, aí consegui a indexação na CAB, foi a primeira que saiu, aí fui conseguindo. Então tinha o Easy, que vamos dizer, que no meu científico é considerado top, não sei o quê, que é quem dá o fator de impacto. Aí eu comecei a mandar carta, mandava a carta e mandava a revista. Eu digo, enquanto não estiverem devolvendo, eu estou mandando. E com isso, aí eu formei o corpo editorial, aí mandei, o CNPq teve uma importância muito grande na melhoria da revista. Por quê? Eu mandei um projeto do CNPq pedindo suporte, porque a revista não tinha dinheiro para nada. Para se publicar a revista, eu vim aqui para a gráfica, temos certamente de gar, porque não queriam imprimir a revista. Era uma lástima, era deprimente a situação. E porque a revista estava em discreto, né? Aí eu mandei um projeto CNPq solicitando, mandei uma revista. Então o CNPq mandou de lá, o projeto não foi aceito, mas o revisor fez um trabalho espetacular do meu projeto. Levantou todos os pontos que eu deveria melhorar na revista. Então eu fiz o dever de casa. Um a um, eu fui fazendo um a um tudo que o CNPq sugeriu. E com isso a revista deu um grande salto na própria aparência dela, no próprio visual dela. Aí nesse tempo o Luiz Carlos estava como pró-reitor administrativo, aí eu vim falar sobre a revista. Ele disse, não se preocupe que a revista não vai ter mais problema para imprimir, para editar a revista. Mas tinha que diagramar.
né? Aí a gente tinha uma parceria com a Embrapa diagramava para a gente. Só que aí eu assumi o diretor da Embrapa, a Embrapa disse, não, ninguém vai mais diagramar essa revista. Quem vai diagramar? E aí eu disse assim, aí eu falei para o rapaz lá da Embrapa, você me ensina a usar esse programa? Era o PageMaker. Lembro. Se ensino, mas me ensina que eu diagramo isso. Aí ele me ensinou, aí Omar me ajudava. Essa aí Eu diagramei, aí depois... na massa mesmo. Foi, daí depois do PageMaker veio o InDesign. InDesign. Aprendi o InDesign. Legal. Omar e eu aprendemos. E eu diagramava todos aqueles trabalhos, porque ninguém tinha recurso, ninguém tinha nada. E eu lembro que a gente, uma vez, e todos aqueles trabalhos, eu editorava todas aquelas figuras, tudo. Aí tinha que ir para o Corel, para o outro, aquele programa, Photoshop. o Photoshop. Aprendi a usar todos esses programas, que eu tinha que fazer tudo isso. Eu não era só editora, eu editava também. Editava mesmo, literalmente. E aí entrou um aluno meu que hoje é professor. Ele disse, professor, eu disse, meu filho, agora eu não tenho tempo, pelo amor de Deus, eu tenho que terminar isso. Aí ele disse, olha, a partir de hoje essas figuras, e todos esses gráficos, eu vou fazer isso para a senhora. Aí ele fez. E a revista foi melhorando, aí saiu a indexação do Agris, aí saiu, e foram saindo. Recuperei que essa revista ela começou indexada em 1971, porque quem montou essa revista foram os professores americanos. Ela partiu indexada em 3 bases importantes e ao longo desse tempo ela caiu. Então eu fui lá na base do SDA, ela ainda estava lá, mas estava, vamos dizer, tipo em quarentena. Aí propus resgatar a revista. Né? Eles disseram, não, ela vai ficar 1 ano em quarentena e vamos acompanhar o comportamento. Acompanharam o comportamento, aí colocaram. Aí como ela já estava bem, aí a EBESCO já veio solicitar para ela ir para a base da EBESCO. E eu mandando para o ISE, e o ISE nada de responder. Aí ela já estava no Scopus, a Scopus também solicitou para ela fazer parte. Aí quando foi um belo dia, um pesquisador da Embrapa liga para mim e disse assim, você está sabendo que a ciência agronômica está indexada no ISE? Eu disse, não, porque o ISE não mandou dizer nada. Ele disse, poxa, pode entrar lá que ela foi indexada. Aí, pronto, aí ela ficou indexada. Quer dizer, ela foi a primeira revista do Norte e Nordeste a ser indexada no ISE e uma das primeiras do Brasil, né? Mas é aquele trabalho de paciência e dedicação. Mas você aprende muito, é um aprendizado assim, da vaidade humana, das coisas dos lados positivos e negativos do ser humano, desse problema que a ciência vive hoje, dessa necessidade de publicação em excesso, né, por quantidade. Então você aprende muita coisa. E uma briga com a CAPES, eu também tinha uma briga com a CAPES, porque ela não botava a revista na posição que ela deveria ser, né? E eu brigando no bom sentido, né? De questionar e mandar carta e telefonar. E ela indexada no ISE e eu não consegui indexá-la no Cielo, que é a base aqui do Brasil, né? Da FAPESP de São Paulo. E até que enfim, ela também foi indexada no Cielo. Foi muito mais difícil indexar no Cielo do que nas bases internacionais. Aí então, foi essa a história. Aí pronto. E eu tinha o compromisso seguinte, se eu considerasse, porque eu lia todos os trabalhos que entravam naquela revista, eu passava o olho antes de mandar para o editor de área. Se eu visse que não tinha assim, nenhuma contribuição, ou que era trabalho repetido, ou que às vezes você se depara com isso, eu já devolvia. Qual era o compromisso? A revista tinha que devolver isso dentro de 7 dias. A revista não é obrigada a aceitar, porque a revista tem o critério dela, mas ela tem que respeitar o autor e mandar de imediato o sim ou não. O sim ou não.
Exato. Professora, e sobre as parcerias internacionais que a senhora, internacionais, mas nacionais também, que a senhora desenvolveu aí ao longo da sua trajetória, são importantes, elas foram necessárias para que essa pesquisa pudesse avançar e trazer essas contribuições, que a senhora já citou algumas, inclusive? Sim, porque quando você forma uma parceria, você vai ter, vamos dizer, mais uma mente a pensar, a ter um olho diferenciado sobre o mesmo problema, né? De todas as parcerias, eu diria a mais importante para mim é a de Iguatu, né? Principalmente por essa parte social, por ter uma pesquisa contextualizada e a parte social. E tenho a parceria com a Federal do Pernambuco nessa parte de questão de estudo de carbono antes de mudanças climáticas no semiárido, né? E tenho uma parceria muito interessante com Portugal, que foi ela é professora lá na Universidade Fernando Pessoa, né? Mas ela foi minha colega de doutorado nos Estados Unidos. Eu conheci a Maria Simas nos Estados Unidos. Nós fizemos doutorado juntos e ela foi para Portugal e eu vim para o Brasil e perdemos o contato, depois fizemos contato novamente e hoje nós trabalhamos fortemente. Temos uma parceria bastante forte, alunos daqui da universidade já foi para lá ficar um tempo com ela, né? É uma parceria que eu considero já muito sólida, tem mais de 10 anos que nós retomamos. E com a Espanha, né? Eu também tenho a parceria que eu fiz o estágio pós-doc lá e fiquei com o Joaquim, eu fiquei com a parceria que é nesses estudos de erosão, de conservação dos recursos naturais. Ainda mantenho, a gente sempre trabalho juntos, às vezes algum projeto, alguma coisa, mas se mantém essa parceria. Tá certo. Professora, e a gente sempre finaliza o programa com uma pergunta que é como é que a universidade contribuiu, como é que a UFC contribuiu para a sua trajetória acadêmica, para a sua trajetória de vida, quais são as contribuições que a universidade deixou? Muitas, né? Sim. Ou todas. Foi muito importante, porque quando você entra na universidade, aquilo que eu falei nisso, você não tem uma maturidade ainda, você entra relativamente jovem, então você vai adquirindo aquele conhecimento e vai traçando seu caminho, né? Então a universidade eu só tenho a agradecer, porque quando eu fiz a seleção para a monitoria, ali eu acho que foi um ponto decisivo na minha vida, né, em termos de enveredar por essa área acadêmica, né, da pesquisa. O que você quer fazer, ela sempre lhe apoia. Isso é uma coisa que eu acho fantástica. Todo o processo, eu não era professor, mas todo o processo para eu ir fazer meu doutorado, eu não encontrei nenhuma dificuldade ante a universidade, muito pelo contrário, só estímulo dos professores, do departamento, nunca encontrei nenhuma dificuldade, né? Então, e mesmo depois nas pesquisas, né, e a gente é mais ou menos uma senoide, época a gente está bem, época não está, a vida da gente é sempre assim, né? Nunca, não é só uma reta em ascensão, isso não existe, né? Então a universidade teve uma importância muito grande, né? Todo o meu amadurecimento, toda a oportunidade de trabalho, como eu iria chegar, vamos dizer, mesmo como pesquisador e tudo, para eu chegar ao CNPq, para eu ter um projeto de pesquisa, existe um nome por trás muito forte, o UFC, né? O UFC. Então, não tem como não reconhecer isso, não tem como não expressar minha gratidão, não tem como eu não dizer muito obrigada. Muito obrigada também, professora. Foi muito boa a nossa entrevista. E você que nos acompanha, fique ligado aqui no canal no YouTube. Toda primeira terça-feira do mês tem um programa Conversa com um Cientista Novo. Até o próximo!